O que fazer quando você, advogado, se depara com uma situação como a que descreverei agora? Um familiar, o filho de sua cliente, lhe manda uma mensagem em nome da mãe, em nome dela, não pessoa adulta, não interditada, capaz para os atos da vida civil, dizendo que ela não mais deseja os seus serviços ou não mais deseja continuar com o processo. E para piorar, quando você não consegue conversar diretamente com a sua cliente e quando há outro advogado, talvez outro advogado, atravessando procuração no processo judicial. O que fazer? Esta é uma mensagem que recebi aqui no canal Saiba Direito, de uma colega, de um colega advogado, não o conheço. Estou respeitando as premissas da pergunta. Não sei o que aconteceu no caso concreto, então estou usando a descrição dos fatos tais como foram colocados. Se aquela narrativa for verdadeira ou não, não tenho como saber naquele caso concreto, mas vamos utilizar aquela descrição de fatos como pano de fundo. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, compartilhe, comente, eu quero muito ouvir a sua opinião, comente, por favor, e não pule as propagandas. Vamos ler a descrição dos fatos conforme a advogada aqui inscrita no canal. Emily Lisboa é o nome da advogada e o que ela diz aqui. O que vocês fazem quando o filho de sua cliente te manda mensagem dizendo que não quer mais o processo, mas não te deixa conversar com a mãe? Preciso da opinião. Acabei de descobrir que o filho de uma cliente contratou outro advogado para a mesma situação, sendo que esse advogado, ao ser procurado, também não responde a nossa mensagem. A audiência marcada para tal cliente. Muito bem. Eu dou consultoria, dou mentoria para colegas advogados, normalmente advogados menos experientes em algumas das áreas que eu atuo, e não é raro eu me deparar com colegas me descrevendo situações parecidas. É muito ruim quando acontece isso. É uma falta de consideração tremenda quando acontece isso. Antes que alguém venha me dizer que tem muitos advogados que se comportam mal, eu já me adianto e digo, sim, muitos advogados se comportam mal, muitos médicos, muitos arquitetos, muitos engenheiros, muitos dentistas, todas as categorias têm pessoas que se comportam mal, eventualmente ou habitualmente. Mas isso também acontece no sentido oposto. Vamos lá. No caso aqui, de acordo com o que foi descrito, a pessoa, o advogado, foi contratado por alguém, o processo está tramitando e não foi o seu cliente quem lhe mandou a mensagem, foi um terceiro. Então, primeiro alerta para você, advogado. Você, advogado, é responsável pelo processo enquanto os seus poderes não forem revogados dentro dos moldes legais. A única pessoa que tem poder para revogar a procuração outorgada é o próprio outorgante, a menos que ele, o outorgante, seja incapaz para os atos da vida civil. Informação que não veio aqui no questionamento. Então, eu agora contrato você, advogado, para fazer alguma coisa. Apenas eu e ninguém mais poderá revogar os poderes que foram outorgados naquela procuração ali. Você, advogado, portanto, não pode confiar nisso. Se você entender, beleza, os poderes foram revogados, eu não tenho mais obrigação nenhuma com o processo. Se você confiar nisso, você corre o risco de ser responsabilizado pelos danos que a ausência de participação sua venha provocar. Você poderá ser acusado de abandonar a causa. É claro que se você sofrer uma acusação dessas, você se defenderá dizendo que o filho de sua cliente lhe mandou uma notificação. Só que a sua cliente poderá dizer, bom, mas o meu filho não tem poderes para revogar a procuração.
Eu lhe contratei, eu, cliente, lhe contratei, e eu não revoguei os seus poderes, e a mensagem que o meu filho mandou não tem nenhum valor. E você, advogado, poderá ser responsabilizado. Aí aqui avança dizendo que você não consegue falar com a sua cliente porque estaria sendo impedido pelo filho dela. Não sei o que aconteceu, não sei como este filho está impedindo a mãe de falar com você, mas recomendo que você produza provas da tentativa de contato. Como que você produz provas? Cartas e telegramas, cartas com aviso de recebimento, telegramas com aviso de recebimento, e dependendo da situação, tem um custo um pouco maior, mas eu recomendo também utilizar a notificação extrajudicial pelo cartório de títulos e documentos. Eu, Guilherme Colim, costumo ser redundante. Eu gosto de praticar mais de um ato para atingir a mesma finalidade, de maneira repetitiva. Por que isso? Porque eu não confio no judiciário. Porque eu não confio na interpretação que o judiciário pode dar aos documentos e às diferentes versões e narrativas de algum fato. Então, como eu não confio no judiciário, eu, na dúvida, produzo provas além do mínimo. Eu entendo que uma notificação simples já seria suficiente, mas não custa mandar mais de uma notificação através de diferentes meios. Aqui você diz que existe audiência marcada. Olha só, enquanto seus poderes não forem revogados dentro dos moldes legais, você tem obrigação de cuidar do processo, você tem obrigação de ir na audiência, você, advogado, tem obrigação de praticar todos os atos de defesa do seu cliente. Por mais irritante que isso possa parecer, que isso possa ser no caso concreto. Agora tem um detalhe, e aí eu recomendo que você assista alguns vídeos que tenho aqui em que eu falo sobre honorários advocatícios, contratação de serviços e desistência de serviços no meio da contratualidade. Você poderá notificar o seu cliente, você poderá, caso ele não entre em contato, então você poderá fazer uma nova notificação, não mais sobre a revogação, porque quem revoga o mandato, quem revoga a procuração é quem outorgou a procuração. Mas você pode renunciar os poderes. Existe uma diferença entre revogação e renúncia. O cliente revoga os poderes do advogado. O advogado renuncia os poderes que o cliente outorgou. E em havendo a renúncia dos poderes, isso não o impede de pleitear o arbitramento judicial dos seus honorários. E caso haja honorários de sucumbência, ou caso haja uma justa expectativa de recebimento de honorários de sucumbência, você poderá incluir a tese da perda de uma chance, não mais como arbitramento de honorários, e sim como indenização. Vamos imaginar que alguém lhe contratou, você é advogado, alguém lhe contratou e você está atuando pro bono. Você combinou com aquela pessoa que ela não lhe pagará honorários. Muito bem, se você combinou que ela não lhe pagará honorários, você não poderá pedir uma indenização por honorários, uma vez que você os renunciou já na origem da contratualidade de vocês. Mas existe a figura dos honorários de sucumbência, que não são pagos pelo seu cliente, são pagos pela parte contrária. E se o seu cliente revogar os seus poderes, ou se ele se comportar de forma a inviabilizar o andamento do processo, você poderá pedir uma indenização pela perda de uma chance, pela perda de receber os honorários pela perda da chance de receber os honorários de sucumbência, caso aquele seu cliente não tivesse inviabilizado o resultado bem-sucedido daquele processo. Como eu falei lá no início do vídeo, não sei o que aconteceu no caso, estou respeitando as premissas aqui
do questionamento. Aqui está informado também, né? Acabei de descobrir que o filho de uma cliente contratou outro advogado para a mesma situação, sendo que este advogado, ao ser procurado, não responde nossa mensagem. Eu não consegui, não tenho certeza se eu entendi corretamente. Me parece que foi contratado um novo advogado para o mesmo processo, não para a mesma situação. E se foi contratado um advogado para o mesmo processo, existem formas de um novo advogado entrar em um processo em andamento. Ele deve pedir um subestabelecimento para o colega, para o advogado que estava atuando no processo, um subestabelecimento com reservas ou sem reservas de poderes, ou então aquele advogado deve se assegurar de que os poderes do advogado anterior foram revogados dentro dos moldes legais. E a descrição dos fatos aqui não é compatível com uma revogação dentro dos moldes legais. O advogado que está entrando no processo, ele também pode juntar uma procuração, não fazer nenhum pedido quanto ao mérito do processo, explicar que o cliente está tentando revogar os poderes do advogado anterior, explicar que o advogado hipoteticamente não está sendo notificado, que o cliente não está conseguindo notificar o profissional da revogação e pedir então que seja procedida uma nova notificação dentro do processo judicial. Caso este segundo advogado não observe todos esses cuidados, se ele fizesse isso comigo, eu faria uma representação no Tribunal de Ética da OAB e talvez ajuizasse uma ação de reparação de danos contra ele. Espero ter ajudado você, colega que mandou o questionamento. Espero que estas informações sirvam de alerta para todos os demais advogados e também para as pessoas que contrataram algum profissional da advocacia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.